O título do sermão de hoje é Dá-me o teu coração. Quem me conhece um pouco melhor sabe que eu normalmente não costumo falar muito das minhas coisas íntimas ou privadas, digamos assim. Não sou uma pessoa que desabafe muito. Gosto mais de guardar as coisas para mim. E por isso hoje vou fazer uma coisa que não costumo fazer, que é partilhar algumas coisas minhas. E por isso é que eu digo que não sei se vou conseguir, porque eu não estou habituado a estas coisas. Mas eu hoje vou contar uma história que se passou comigo. Sabem que o Espírito de Profecia diz que os pregadores não devem contar histórias pessoais. Citando o Espírito de Profecia, ele diz assim: os pregadores devem deixar as suas histórias para si mesmos. No entanto, existe uma exceção. Sabem qual é a exceção? O nosso testemunho pessoal. Sempre que acontece alguma coisa na nossa vida em que temos um encontro com Deus, e esse testemunho pessoal, segundo o apóstolo Paulo, é que é a nossa melhor pregação. E é isso que eu vou tentar fazer hoje, mas não sei se vou conseguir. E este título foi retirado de um versículo da Bíblia, vou ligar aqui o meu aparelho, de Provérbios 23, 26, que diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. E este versículo diz duas coisas muito interessantes. Primeiro é que Deus quer o quê? O nosso coração, certo? E esse desejo de Deus tem um objetivo, qual é? Para que nós possamos o quê? Observar os seus caminhos. Certo? Não há dúvidas até aqui? E eu vou-vos contar o que se passou comigo nos 4 dias provavelmente mais difíceis da minha vida. Que foram os dias do dia 17 a 20 de julho deste ano. Que culminou precisamente com o nascimento da minha filha. Mas antes de eu vos contar isso, eu queria vos contar o que é que se passava comigo antes disso acontecer. Porque isto aconteceu exatamente numa altura em que eu vivia uma luta espiritual muito grande. E vou contar rapidamente uma história. Sabem que, alguns dos irmãos sabem que eu estudo teologia e isto tem sido uma aventura. Não só uma aventura pela falta de tempo, mas uma aventura o próprio curso está a ser. E é muito interessante que aqui há uns anos atrás, eu sentia-me frustrado. Sabem qual era a minha frustração? É que havia doutrinas que eu não percebia. Não sei se já aconteceu com os irmãos. Eu não percebia justificação pela fé, não percebia santificação, não percebia sacerdócio de todos, não percebia a Trindade. E aquilo frustrava-me, eu queria saber. E por isso, durante muito tempo, eu me dediquei ao estudo das doutrinas. É interessante que houve uma disciplina no curso de Teologia que foi exatamente as 28 crenças. Era uma disciplina anual, 14 crenças no primeiro semestre, outras 14 no segundo semestre. E eu fiquei todo entusiasmado. Agora eu vou perceber as doutrinas. E então me dediquei ao estudo. Foi uma disciplina muito trabalhosa, tinha trabalhos por quase todas as doutrinas, muitos testes, 2 exames, mas cheguei ao fim satisfeito, correu muito bem e até hoje é a nota mais alta que eu tive no curso. E eu senti-me realizado, agora já percebo aqui mais ou menos as doutrinas. Mas sabem, logo a seguir eu tive uma outra disciplina, depois tive outra, e era o Novo Testamento. Quando eu cheguei a estudar o Novo Testamento, eu cheguei a um livro que me marcou muito, que foi o livro de Filipenses. Em Filipenses, eu aprendi a gostar muito de Paulo. Paulo é, para mim, na minha opinião pessoal, o melhor teólogo que existe na Bíblia. E o capítulo 3 de Filipenses fascinou-me muito. O capítulo 3 de Filipenses, podemos abrir rapidamente, é quase um tratado de teologia. Neste capítulo, Paulo fala sobre justificação pela fé,
fala sobre santificação, fala sobre as obras da lei, as obras da fé, a segunda vinda de Cristo, apresenta doutrina após doutrina, de uma forma clara, de uma forma extraordinária. Mas eu, enquanto estudava isto, e me apaixonava pelo capítulo 3, quando cheguei ao capítulo 4, iniciou-se um problema espiritual. Porquê? Porque quando eu cheguei ao capítulo 4, eu deparei-me com este versículo. Filipenses 4, 6. O que é que diz Filipenses 4, 6? Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, como? Pela oração e súplica, com ações de graça. Ou seja, agradecendo a Deus. Quando eu li este texto, eu deparei-me com um problema muito grande. Sabem qual é o problema? Como é que se tem uma fé assim? Como é que se vive um versículo destes? Sabem, é mais fácil perceber as doutrinas do que ter uma vida espiritual em que isto seja uma realidade. Como é que eu, na minha vida pessoal, posso, no meio de tempos bons e de tempos maus, não estar inquieto com coisa alguma, antes apresentar tudo a Deus? Em colocar os meus fardos onde? Em Deus. Como é que isto funciona? Como é que isto pode ser uma realidade na minha vida? Como é que isto pode ser uma realidade na tua vida? E isto inquietava-me porque as doutrinas, saber as doutrinas, não nos levam para o céu. O que é que nos leva para o céu? O que é que faz de nós verdadeiros cristãos? É o quê? É o nosso relacionamento com Deus. E então deparei-me com este problema. E durante algum tempo eu pensava nisto e este texto e outros textos que vamos ver mais à frente me vinham à mente. Até que, depois de eu concluir o Novo Testamento, eu tive uma outra disciplina que se chama Fé e Espiritualidade. Essa disciplina é baseada, são 13 módulos, é baseada neste livro. Este não é o original, mas eu trouxe este, que era o que eu tinha mais à mão. Que livro é este, sabem? É baseado, qual é o título original? Não? Caminho a Cristo. Muito bem. O título original é Caminho a Cristo. É muito interessante que esta disciplina é baseada neste livro. E quando eu comecei a estudar este livro, eu comecei a perceber algumas coisas relacionadas com isto. Eu vou-vos mostrar rapidamente, porque o tempo passa, eu vou-vos mostrar. É-nos impossível, por nós mesmos, escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração é ímpio e não o podemos transformar. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. E Paulo diz: a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, como é que é o nosso coração? Nosso coração é ímpio. O que é isso? Propenso ao pecado, certo? Nossa natureza é má. E nós não o podemos transformar, é impossível. Mas, diz-nos assim, a educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm a sua devida esfera de ação. Mas, neste caso, ou seja, transformar o coração, o nosso caráter, mas neste caso são impotentes. Poderão levar a um procedimento exterior correto, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida.
Então o que é preciso? É preciso algo de extraordinário. É preciso um poder que opere de dentro para fora, que opere interiormente. Uma nova vida que procede do alto. Antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. Já todos ouviram falar de santificação, não já? Mas sabem que algo tem que acontecer antes disto ser possível. E era isto que eu não entendia. E esse poder é Cristo. Sua graça unicamente é que pode avivar as amortecidas faculdades da alma e atraí-las a Deus, à santidade. Eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia. Em Gênesis 28. Gênesis 28 tem um episódio que é muito conhecido. Sabem qual é esse episódio? O sonho de Jacó. Queria que lêssemos, não vamos ler tudo porque não temos tempo, mas vamos só ler o 11 e o 12. E o que é que nos diz o capítulo 11 e 12? Diz assim, falando de Jacó, chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro. E deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Todos conhecemos este episódio, certo? Vemos que Jacó sonhou com uma escada que unia a terra ao céu. Anjos subiam e desciam pela escada. A minha pergunta é, o que é que isto quer dizer? O que é esta escada? Cristo diz o que é. Sabem onde? João 1, 51. Vamos ler. Consoante, e relacionando aquilo que acabámos de ler anteriormente, do Espírito de Profecia, João 1, 51, Cristo dá-nos a resposta à visão de Jacó. E ele está-se a dirigir a Natanael, não importa a história agora, mas diz, então, o que é? Diz, e disse-lhes, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Sobre quê? Sobre o Filho do Homem. Portanto, aquela escada representava o quê? Cristo. A mística escada do sonho representava Jesus. O único meio de comunicação entre Deus e o homem. Apostatando o homem se alienou-se de Deus. A terra foi separada do céu, através do abismo. Existente entre eles, não podia haver comunicação. Mas por Cristo, a terra foi de novo ligada ao céu. Com seus próprios méritos, Cristo lançou uma ponte através do abismo que o pecado cavara. Cristo une o homem caído em sua fraqueza e desamparo à fonte de infinito poder. Então, aquela escada é Cristo. Cristo é a ponte sobre o abismo. Cristo é também o que é o caminho. Cristo é realmente a resposta. Mas como é que isto se vive na prática? Como é que nós nos podemos apropriar de Cristo? Como pode Cristo viver em nós e nós vivermos em Cristo? No dia 17 de julho deste ano, nós estávamos a dormir tranquilamente em casa, quando de repente a Sónia acordou, aflita, tinha tido um sangramento. Ora, um sangramento numa grávida normalmente não é boas notícias. Mas fomos ao hospital e não saímos mais do hospital. O primeiro dia foi muito atribulado.
médicos a pôr as mãos à cabeça, médicos a discutir uns com os outros, a Sónia a tentar acalmar os médicos. Estava tudo muito mal e depois afinal não era nada. Após um dia muito atribulado, tivemos de ser transferidos para outro hospital, porque lá havia greve e não havia internamento. No outro hospital continuou. Mais 2 dias de diagnósticos, e depois não era, e depois era outra coisa, e depois não era. Durante estes 3 dias aconteceram muitas coisas. Primeiro, já mais para o fim, o médico disse, bem, as coisas não estão muito bem. Como sabem, o bebê já não cresce há algumas semanas, por isso alguma coisa está realmente mal. Não conseguimos perceber muito bem o que é, mas se calhar o melhor é, à 34ª semana, tirarmos o bebê. E nós ficámos um pouco assustados, porque faltavam apenas 3 semanas. Nem tínhamos as coisas prontas. Passado algum tempo, o médico disse, bem, afinal, se calhar é melhor tirarmos à 32ª semana. Ainda mais assustados ficámos, porquê? Era já na semana a seguir. Passado um bocado, o médico diz, bem, vai ter que ser hoje. E nós, naquela notícia, ou seja, as notícias vinham e nós ficávamos assustados, mas nem tínhamos tempo para pensar, não é? A seguir vinha outra notícia. E naquele momento, o médico explicou-nos o que é que poderia estar a passar-se. E ele disse que, provavelmente, a Sónia tinha uma situação chamada pré-eclâmpsia. E que, se o sangramento fosse disso, provavelmente já estaria avançado. É muito interessante que, quando o médico nos deu a notícia, trouxe 2 papéis. E tínhamos que assinar um dos 2 papéis. O primeiro papel dizia assim, dou autorização para a cirurgia. E depois dizia prognóstico se não fosse feita a cirurgia. E dizia assim, morte. E aquilo foi assim um bocado difícil de ler. O outro papel dizia que não autorizo a fazer a cirurgia e assumo as responsabilidades. Quando o médico estava a falar connosco, eu pensava assim, como é que se decide assim uma coisa destas? Por um lado ele dizia que se o diagnóstico estivesse correto e não fosse feito nada, a qualquer momento podia acontecer uma desgraça. E podia ficar sem esposa e sem bebê. Por outro lado, ele dizia que, mesmo que o diagnóstico estivesse errado, ao retirar o bebê em si corria muitos riscos, porque ele não era muito pequeno. E também disse, sabem, mesmo que tiremos o bebê, a mãe ainda não está livre de perigo. Durante 48 horas ainda alguma coisa pode acontecer. E eu perguntei ao médico, mas tem a certeza que o diagnóstico está certo? E o médico disse, não tenho a certeza. E eu perguntei, como é que eu decido? Como é que eu e a minha esposa podemos decidir tal coisa assim, agora? Porque como é que dizia? Tem que ser operado agora. E naquele momento, este versículo veio-me à mente. Estes 2 versículos. Filipenses 4:6 veio-me à mente. Porquê? O que é que diz Filipenses? E eu naquele momento pensava, como é que eu posso não estar inquieto agora? E depois lembrei-me de Romanos 8:28, que é um versículo que me acompanha ao longo do tempo. O que é que diz Romanos 8:28? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu perguntava-me naquele momento exatamente isto. Eu acredito plenamente no primeiro versículo, por isso eu tenho que acreditar que isto que está a acontecer agora é para o meu bem.
E também acredito no segundo versículo, em que não devemos andar ansiosos com coisa nenhuma, mas entregar aonde? Nas mãos de Deus. Agora, neste momento, isto até não é muito difícil. Mas naquele momento, isto estava a ser um pouco difícil. Precisamente naquele momento, o médico disse, bom, não há problema, porque nós estávamos em dúvida o que é que havíamos de fazer, nós não sabíamos o que é que havíamos de decidir. Vocês podem na mesma... Vocês não, a Sónia pode assinar como vai ser operada e até entrar ao bloco laboratório vocês podem decidir outra coisa. Então assim fizemos. O médico saiu e a seguir entrou uma enfermeira para medir as tensões à Sónia, que ela estava sempre a ser vigiada com as tensões. E naquele momento eu lembrei-me de Neemias capítulo 2. Sabem o que aconteceu em Neemias capítulo 2? O rei está a falar com Neemias, faz uma pergunta a Neemias e Neemias não sabia o que é que havia de responder. E naquele segundo Neemias o que é que ele fez? Fez uma oração ao Senhor para poder responder ao rei. E então naquele momento em que entra a enfermeira, eu lembrei-me disto e fiz precisamente o mesmo. E disse, Pai, e eu quero fazer o que está em Filipenses 4:6. E eu quero entregar-te a ti este problema. Mas como é que eu posso fazer isso se eu não tenho tempo para estar contigo? Então eu pedi a Deus uma coisa muito simples. Dá-me mais um dia. A enfermeira estava a medir as tensões à Sónia. E quando terminou, olhou para nós e disse assim, sabem, as tensões não estão assim tão descontroladas quanto isto, estão bastante altas, mas nós estamos aqui, estamos sempre a monitorizar. Já é meio da tarde, enquanto preparam para a cirurgia, não preparam, vai-se aproximar das 8 horas, depois vem a mudança de turno, e então já não vão fazer antes a cirurgia, vão esperar pela mudança de turno. O turno da noite já tem metade das pessoas, e se houver alguma complicação com o bebê, seria mais seguro ser no turno de dia. Então ela disse, se calhar era melhor a operação ser amanhã de manhã. O que é que vocês acham? E nós respondemos o quê? Sim. Eu venho já, disse ela, e foi falar com o médico. Passados 5 minutos veio e disse assim, a cirurgia ficou agendada para amanhã de manhã. Naquele momento, nós ficámos um pouco mais aliviados. Podemos estar juntos, podemos orar, podemos reclamar as promessas de Deus. Eu depois fui embora e quando à noite estava sozinho em casa, como devem calcular, não foi uma noite fácil. E eu peguei nesta Bíblia, abri em Filipenses capítulo 4 e li várias vezes este versículo. E falei com o Senhor e reclamei a sua promessa. Porque Ele diz que não andeis inquietos com nada, mas devemos o quê? Entregar a Ele. Mas eu tinha uma dúvida no meu coração. Estamos nós a fazer a vontade de Deus? Será que está correto? Porque quando eu pergunto ao médico se o diagnóstico está correto, ele diz, não sei. Nós achamos que é, mas não temos a certeza. E eu me perguntava, como é que eu decido entre uma situação e a outra situação? Durante algum tempo de luta com Deus, de oração, de lágrimas, Deus me respondeu. E Ele disse-me, sim, o diagnóstico está certo. Sim, devem fazer a operação e retirar o bebê. Naquele momento, algo aconteceu. Eu vou avançar um diapositivo, porque quero mostrar-vos um que está mais à frente. Não, em vez disso, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir em Filipenses 4. Naquele momento, algo aconteceu. Algo que eu nunca compreendi tornou-se
uma realidade. Filipenses 4:6. Eu naquela noite li muitas vezes este versículo. Mas após lutar com Deus, após reclamar e este versículo se tornasse realidade na minha vida, algo aconteceu. Eu vou ler novamente. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica. Com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E eu fiz isto. E a seguir senti algo que eu nunca senti na minha vida. E eu vou ler o que é que eu senti. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, naquele momento, eu não sabia o que é que ia acontecer. Eu não sabia se o bebê ia nascer bem. Eu não sabia se o bebê ia sobreviver. Eu não sabia se a minha esposa ia ter algum problema. Mas uma coisa eu tinha a certeza. Sabem o que é? Estava a fazer a vontade de Deus. E por isso, naquele preciso momento, isto se tornou uma realidade na minha vida. E eu vou-vos dizer que, sabem como é que eu dormi essa noite? Em paz. Perfeitamente bem. Sabem que naqueles 3 dias no hospital, 4 dias, mas especialmente nos 3 últimos, houve uma imagem que me acompanhou. Eu pertenço a um grupo no WhatsApp de adventistas brasileiros e a fotografia que eles têm como fotografia de perfil é precisamente esta. E quando eu cheguei ao hospital e quando eu estava no elevador, recebi uma mensagem nesse grupo e abri e olhei para esta imagem. E esta imagem retrata exatamente aquilo que estamos a falar hoje, que é confiar a 100% em Deus. Sabem que dar o nosso coração a Deus não é uma metáfora, não é uma coisa bonita para se dizer, não é um versículo bonito para escrevermos uma dedicação a alguém. Tem que ser uma realidade na minha vida e na tua vida. E se bem que esta visão do caminho estreito, em que vemos os homens, os crentes, a caminhar, a se despojar do que é deles, a abandonar a sua vontade, a apropriar-se da vontade do Senhor, chega a um ponto que o que é que acontece? Eles têm que se agarrar a algo que eles não veem. E têm que depender a sua vida de algo que eles não veem. Isto é confiar em Deus. Como? Em todas as situações da vida. Nos momentos em que estamos felizes, nos momentos em que estamos tristes, nos momentos em que tudo está bem, nos momentos em que tudo está mal. Tenho eu uma relação assim com Deus? Confio eu assim em Deus? O que é o cristianismo na minha vida? O que é o cristianismo na tua vida? Será que estamos prontos para ter uma relação assim com Deus? Antes do parto, a primeira coisa que me disseram mal cheguei ao hospital foi: não pode assistir ao parto. Falei com a enfermeira-chefe, não pode assistir ao parto. Acompanhei a Sónia até o bloco operatório, estava o médico à porta. A primeira coisa que ela me disse foi: não pode assistir ao parto. E eu pedi para falar com alguém superior, veio a cirurgiã, e eu disse: eu quero assistir ao parto. E foi-me dito: não é possível, nestas situações não é possível porque
O bebê é muito pequeno, pode haver complicações. Havendo complicações, estando lá o pai, é difícil para nós, pode ser difícil para a situação e não pode assistir. Mas eu quero assistir. E ela disse, lamento, mas não é possível, não pode assistir. Naquele momento, mais uma vez, eu lembrei-me de quê? Neemias, capítulo 2. Sabem o que aconteceu? E eu disse mais uma vez, eu quero assistir ao parto. Só um momentinho, eu vou ligar ao chefe. A médica cirurgiã foi, ligou ao chefe, veio e disse assim, está bem, está autorizado a ver o parto. E eu queria ver o parto porque eu sabia que a Sónia precisava de mim. Naquele momento, estávamos, mesmo antes do parto, estávamos a orar os dois. E lembrei-me e citamos um versículo que nos acompanhou naqueles últimos dias, que é Jó 1, 21. Sabem o que é que diz Jó 1, 21? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Sabem porquê que naquele momento não lemos, mas citamos este versículo? Sabem porquê? Porque nós não sabíamos o que ia acontecer. E nós tínhamos que estar preparados, seja para o que for que acontecesse. Neste momento chega a enfermeira à nossa beira e diz assim, vai sentir uma pressão na barriga. E a Sónia, está bem. Estávamos a falar. E uns segundos depois, ouviu-se um barulho. Sabem que barulho foi? Foi algo que não se estava à espera. Um bebê a chorar. A Sónia, mas já nasceu? É ela? E a enfermeira, sim, é. Naquele momento, Deus disse-me, ela veio para ficar. Peço desculpa. Eu avisei que não sei se conseguia. Até me estou a portar mais ou menos bem. Eu não sei por quanto tempo. Se para o resto da vida, se para quantos anos, eu não sei. Mas sei que veio para ficar. E eu, antes de terminar este sermão, queria-vos ler 9 textos muito rápidos. São mais 10 minutos, não sei se importam os irmãos. Mas eu não queria terminar este sermão sem percebermos a profundidade espiritual que tem entregar o nosso coração a Deus. O único objetivo que eu tive hoje em partilhar convosco a minha história não é pela história em si, mas sim para nós percebermos a importância que tem na nossa vida espiritual confiar em Deus. E eu tenho um desafio para os irmãos, mas antes desse desafio, por favor, prestem atenção a estas palavras. Diz assim: o coração inteiro tem de se render a Deus. Ou, do contrário, não poderá jamais operar a transformação pela qual é restaurada em nós a sua semelhança. Nós muitas vezes pensamos que precisamos de ser santos, precisamos de reformar-nos para ir a Deus. É precisamente o contrário. Primeiro temos que confiar em Deus e dar o nosso coração. Deus deseja curar-nos, libertar-nos, mas isto requer completa transformação. Uma renovação de natureza toda. É necessário rendermos
inteiramente a Ele. A luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi ferida. A renúncia de nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta. Mas a alma tem que submeter-se a Deus antes que possa ser renovada em santidade. Entregando-nos a Deus, temos necessariamente de renunciar a tudo do que dele nos separa. Não podemos pertencer metade ao Senhor e metade ao mundo. Não somos filhos de Deus a menos que o sejamos como? Totalmente. Nós não podemos ser cristãos ao sétimo dia. Temos de ser cristãos do sétimo dia. Nós não podemos estar bem com Deus só quando tudo está bem. Nós temos de estar bem com Deus quando tudo está mal. É assim que damos o nosso coração a Deus. Aos que professam servir a Deus, ao mesmo tempo que confiam em seus próprios esforços para obedecer a lei e por formar um caráter reto e alcançar a salvação. Seu caráter não é movido pela intuição de profundo amor de Cristo, mas procuram cumprir os deveres da vida cristã como uma exigência de Deus a fim de alcançarem o céu. Semelhante religião não vale nada. Quando Cristo habita no coração, a alma de tal modo se encherá de seu amor e da alegria da comunhão com Ele, que Ele se apegará, e em sua contemplação será esquecido o próprio eu. Com um sincero desejo renunciam a tudo, manifestando um interesse proporcional ao valor do objeto que buscam. Uma profissão de Cristo, sem este amor profundo, é mero palavreado. Formalidade vã, pesada e desagradável tarefa. Primeiro, irmãos, nós precisamos de quem? De Cristo. A nossa vida cristã não é possível com os nossos próprios esforços. Primeiro, nós precisamos de encontrar-nos com o nosso Salvador. Só a partir daí é que isto é possível. Confiamos nós verdadeiramente em Deus? Ao ponto de queremos pôr em prática tudo aquilo que Ele nos diz? Muitos indagam: como devo eu fazer a entrega do próprio eu a Deus? Esta é também a minha pergunta. Será que esta é a tua pergunta hoje também? Desejais entregar-vos a Ele, mas sois faltos de poder moral, escravos da dúvida e dirigidos pelos hábitos de vossa vida de pecado? Vossas promessas e resoluções são como as areias escritas são como palavras escritas na areia? Não podeis dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições? O que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. E este é o poder que governa a natureza do homem. O poder da decisão e de escolha. Chegou hoje o dia de nós escolhermos. Chegou hoje o dia de escolhermos como deve ser a nossa vivência cristã. Tudo depende da reta ação da vontade. O poder da escolha deu Deus ao homem e a Ele compete exercê-lo. Não podeis mudar o vosso coração. Não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições, mas podeis escolher servi-lo. Podeis dar-lhe o quê? A nossa vontade. É assim que servimos a Deus. Porque se nós confiamos 100% em Deus, nós vamos entregar aquilo que mais difícil nos é entregar. Sabem o que é? Sabem o que é que representa o nosso coração? A nossa vontade. Aquilo que nós queremos fazer.
Faltam 2 textos, antes de terminarmos. E ele então operará em vós o querer e efetuar segundo a sua vontade. Desse modo toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Deus, de Cristo. Vossas afeições centrar-se-ão nele. Vossos pensamentos estarão em harmonia com ele. O desejo de vontade e santidade é em si mesmo louvável. De nada, porém, valerão essas virtudes se ficarem somente no desejo. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não chegam ao ponto de render a vontade a Deus. Não escolhem agora ser cristãos. Agora é o momento da escolha. Hoje temos que decidir. Chegou o dia de colocar o nosso coração, a nossa vontade, nas mãos do Senhor. Se tu ouves neste momento a voz do Senhor a falar ao teu coração, se tu ouves neste momento Deus a reclamar a tua vontade, o teu coração, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero te pedir que coloques de pé. Se neste momento tu sentes no teu coração Deus a dizer, dá-me o teu coração, eu peço que te coloques de pé. Vamos orar ao Senhor. Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome, bom Pai. Senhor, nós sabemos, bom Pai, qual é o teu desejo. Nós sabemos que tu queres o nosso coração. Nós sabemos que tu queres a nossa vontade. Nós sabemos que tu queres, bom Pai, que nós abdiquemos do nosso caráter para sermos transformados à imagem e semelhança do teu caráter. Bom Pai, nós hoje queremos fazer um compromisso contigo. Nós hoje queremos entregar a ti, Senhor. Queremos iniciar esta caminhada ao teu lado. Queremos deixar, bom Pai, de fazer a nossa própria vontade e queremos fazer a tua. Ajuda-nos, Pai. Aumenta a nossa fé. Opera em nós o querer e o efetuar. Faz em nós aquilo que nós não conseguimos, Senhor. E transforma o nosso coração. Retira este coração de pedra e dá-nos um coração de carne. Dá-nos um coração à tua imagem. Senhor, vimos perante ti, não nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo Jesus, que morreu por cada um de nós. Te suplicamos isto e te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Antes de eu me sentar, tenho um desafio para vocês. Só vou falar mais 30 segundos. Tenho um desafio para vocês. Quem aqui já gastou 3 horas e 38 minutos a fazer alguma coisa que não tem nenhum proveito? Vejo algumas mãos. Já todos gastaram 3 horas, 38 minutos a fazer coisas que, afinal, mais valia não as temos feito. Ou a ver alguma coisa que foi tempo perdido. 3 horas, 38 minutos. Todos temos, certo? Ok. E eu queria vos lançar um desafio. Ocuparem 3 horas e 38 minutos da vossa vida a fazer uma coisa.
Se vocês fizerem isso, vão ser abençoados por Deus. Sabem o que é? Eu vou-vos mostrar. Eu trouxe a imagem, mas eu mostro outra vez. O livro Caminho a Cristo demora 3 horas e 38 minutos a ler. Como é que eu sei? É muito simples. Eu tenho o livro em áudio. E ele demora 3 horas e 38 minutos. Digo-vos, irmãos, que se vocês usarem 3, 4 horas, não importa, se lerem mais rápido ou mais lento, se usarem este tempo a ler este livro, vão se encontrar com Cristo. É o desafio que eu deixo a cada um de vocês. Amém.